hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Senhor, que a Tua palavra crie em nós vida, vida poderosa, vida que homem nenhum pode dar, vida que nenhum dom pode gerar, se não for do Senhor, vida que nenhuma oratória, que nenhuma capacidade de fala pode gerar. Só o Senhor pode gerar. Então faz isso agora, opera maravilhas no nosso meio, cria expectativa de que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Usa-nos para Ti mesmo, ao que fala e aos que ouvem, usa-nos todos, para que a Tua palavra crie vida e criando vida se torne em nós rios de água viva, que flua de nós, que jorre de nós a vida que temos recebido do Senhor através da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito que instrui, que inspira, que inspirou e que revela agora aos nossos corações, inspirando as nossas vidas para vivermos a realidade da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Eu queria começar, como gosto sempre de fazer, com uma ilustração. Quero usar um exemplo que nos é conhecido, um exemplo que a gente possa entender, apesar de saber que talvez não seja a melhor ilustração, porque lida com um bem material. E isso quase nunca consegue expressar a totalidade das coisas de Deus, mas ainda que a gente precise ter esse aviso, é algo que pode nos ajudar. A gente vive uma sociedade de consumo. Acho que isso está claro para todos nós. A gente vive pelo consumo. A nossa riqueza se movimenta pelo consumo. Eu trabalho para poder consumir e comprar. É claro que há alguns de nós que podem consumir mais coisas e outros de nós que estão trabalhando de sol a sol, dia a dia, para consumir aquilo que é o básico, o alimento, a roupa, conseguir ter um lugar para morar, vestir, calçar um sapato, coisas simples, necessárias. De toda forma, nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Não somente isso, é uma sociedade imediatista. A gente não quer esperar, a gente não tem facilidade de esperar, a gente não tem facilidade de postergar um consumo de hoje para um consumo de amanhã. A gente não tem facilidade de guardar dinheiro. Isso explica muito. Alguns não têm. Isso é um problema que nós precisamos lidar como igreja, distribuindo entre nós aquilo que o Senhor tem nos dado como bons mordomos. Mas ainda assim, alguns de nós não tem nem conseguem, porque não se controlam, são imediatistas, não conseguem guardar para uma aposentadoria. No sentido de não consumir agora para poder ter uma reserva e se aposentar melhor. Aqueles que podem. Enfim, você me entendeu. Mas imagine então, e essa é a minha ilustração, que você conseguiu não ser um consumista imediatista. Conseguiu juntar um dinheirinho por um tempo e conseguiu comprar um carrinho. Deu entrada e vai pagando essas prestações durante muitos meses. Para alguns de nós esse é o maior sonho, ter o seu próprio carro. Como a gente fica feliz quando consegue. Realizamos um sonho. E nós, então, brasileiros, fomos ensinados por anos e anos de marketing muito bem feito pelos fabricantes de automóveis a criar uma relação com o automóvel que vai para além do que ele é e gera um desejo maior em nós. Mas continuando nessa ilustração, então, acompanhe comigo, você compra o seu carrinho, entra nele, sai da concessionária feliz, cheirinho de novo e vai embora. Emplaca o seu carrinho e anda com ele ali durante 2 semanas, feliz da vida, quando depois de 2 semanas o carro quebra. Do nada para, não liga, não acende as luzes. Então você pensa, caramba, comprei um carro novo, zero. Eu juntei mais tempo de dinheiro, poderia ter comprado um carro usado já há muito tempo, mas quis juntar mais tempo do dinheiro, quis postergar o consumo, não quis ser imediatista para poder ter um carro que não me desse problema. Exatamente por isso, sendo um carro zero. E como assim em 2 semanas ele quebra? É claro que um carro tem garantia, os fabricantes estão preparadas para isso, a concessionária você vai acionar a concessionária e vai conseguir a tua garantia. Mas é uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Os fabricantes se preparam para isso, por essa necessidade de garantia, porque os fabricantes, presta atenção nisso, eles não trabalham com determinismo, mas com probabilidades, com estatísticas. Os fabricantes têm um controle de qualidade, mas sabem que em um momento ou outro esse controle de qualidade vai falhar e mesmo um carro zero, acabou de sair da concessionária, pode quebrar. Então eles se preparam para isso, tendo reservas financeiras no seu balanço contábil para contar com esses eventos de garantia e poder pagar. Mas nós não. Nós não somos tão facilmente envolvidos por um pensamento probabilístico. A gente não lida bem. Apesar de nós vivermos em um mundo probabilístico, nós sempre pensamos de maneira determinística, ou seja, o amanhã não é algo determinado.
Acordar amanhã é uma questão de probabilidade. Muito alta para a maioria de nós, muito alta, mas para alguns de nós pode não ser verdade o dia de amanhã. Nós não gostamos disso, nós gostamos de pensar que sim, amanhã nós vamos acordar. Nós vamos acordar. Nosso pensamento é muito mais determinista. A gente não consegue pensar que a vida não é certa, mas que ela pode ser certa. E esse é o nosso problema. Nós tomamos muitas coisas como certas. Para nós, o fato do carro nunca ter sido usado significa que ele só vai dar problema depois de muito tempo. Para nós, não há uma probabilidade disso acontecer. Para nós, isso é real, determinista. Isso é determinista. Mas nem sempre é assim, porque alguma coisa pode ter acontecido no processo de montagem do próprio automóvel ou das suas milhares de peças ali, e alguma coisa pode ter dado errado. Mas então, pensando nesse exemplo, eu queria propor uma pergunta para você essa noite. Por que nós tomamos como certo que Deus é bom? Você já se fez essa pergunta em algum momento? Eu estou propondo ela para você hoje. Por que Deus é bom e não mau? O que nos garante, quando nascemos, que nós vamos viver em um mundo onde o Criador é bom e não mau? E é uma pergunta que pode ser estendida para o próprio mundo que o Criador fez. Por que esse mundo é bom? Porque eu olho para o sol, para o mar e vejo, sinto que aquilo ali é bom, bom demais. Eu acho difícil alguém parar diante de um pôr do sol numa praia, por exemplo, e não ser invadido por um sentimento de encaixe, de perfeição, de sentido muito grande. Mas então eu te pergunto também, por que não é diferente? Por que o que nós vemos não é feio e depressivo? Por exemplo, por que nós temos como certo isso? Alguns vão tirar Deus da equação e vão tentar dizer que não se trata de ser bom ou mal, de o mundo ser bom ou mal, mas sim de que por milhares ou milhões de anos nós fomos nos adaptando e aprendendo a gostar da criação como ela é. Mas para esses eu faço também algumas perguntas. Por que algumas coisas ainda não são boas? Porque depois de milhões de anos, a morte continua sendo um desastre. Porque depois de milhões e milhões de anos, a morte, que é uma constância, continua sendo um desastre e nós não estamos adaptados a ela. Porque depois de muitos e muitos anos, o fato de um homem mais forte bater num homem mais fraco é uma covardia. Qualquer um de nós acha isso, homens bons e maus, diante de uma covardia, de um homem muito forte batendo em um homem muito fraco, de um homem batendo em uma mulher, todos nós vamos achar que aquilo é covardia. Pode ser que o mundo hoje nos faça não querer nos envolver com aquilo, não é problema nosso, mas o nosso coração e a nossa mente vai acender o alerta e nós vamos ter a certeza absoluta que aquilo ali é uma covardia. Por quê? Não acostumamos então com isso, que é uma realidade da criação desde que o pecado graçou sobre a vida da humanidade. Sabe por quê? Porque há um Deus sobre todas as coisas. E não somente isso. Porque há um Deus bom sobre todas as coisas. Um Deus que podia não ser bom, mas é. E quando a gente percebe isso, quando percebe que nós vivemos em uma criação que é boa, mas que não podia ser, o nosso coração canta. Não há como o nosso coração não ser grato. Não há como o nosso coração não ser grato. Semana passada comecei a meditar com vocês sobre gratidão. E falei como nós precisamos ter uma mente transformada, renovada, para sermos gratos diante de qualquer situação. E hoje proponho a você que a primeira coisa pela qual nós devemos ser gratos é o fato de Deus ser bom. O Criador de nossas vidas e de tudo que existe poderia ser um déspota, poderia ser mau, poderia desejar o nosso mal e não o nosso bem, mas não é. Ainda que isso fosse uma possibilidade da criação, não é verdade, porque o nosso Criador é bom. E o fato de que nós tomamos isso por certo, de que Deus é bom, nos impede de perceber a grandiosidade dessa realidade. Deus é bom. Deus é bom.
Se nós conseguimos perceber isso, que poderia ser muito, muito ruim a criação, se Deus não fosse bom, mas não é, O nosso coração cantaria todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, em louvor ao Deus que é bom, ao Deus que podia não ser bom, mas é bom. Nosso Deus é bom. E o salmista entendeu isso de uma forma muito poderosa, muito plena, de uma forma muito grande. Como compositor que era, o salmista era um compositor, todos eles. Os salmos são cânticos, nós não podemos perder isso de vista. E como compositor que era, o salmista criou um refrão, um trecho que se repete por diversos salmos. É como se um compositor hoje, preste atenção nisso, como se um compositor hoje fizesse diversas músicas, e em todas essas músicas, diferentes músicas, ele colocasse o mesmo refrão, a mesma frase. E foi isso que o salmista fez quando criou o refrão: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro verso do Salmo 106 diz: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. No Salmo seguinte, o salmista ainda canta: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma repetição, eu não copiei errado, é a repetição do compositor. No 118, no primeiro verso, o salmista mais uma vez canta: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ali no verso 29 do Salmo 118, o salmista volta a cantar a mesma estrofe: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no verso primeiro, lá do Salmo 136, volta o salmista com o mesmo refrão: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nesse momento eu já espero que o teu coração encontre na palavra ânimo, renovo, disposição, vontade de cantar o mesmo refrão: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, como nós cantamos no período de louvor. E esse cântico, esse refrão, essa frase fez tanto sucesso, se tornou tão comum na mente, no coração do povo, que um texto depois do profeta Jeremias repete esse mesmo trecho. Ali no verso 11 do capítulo 33 diz assim o texto bíblico: a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a voz do que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos que trazem oferta e ações de graça ao Senhor, porque restaurarei da terra como no princípio, diz o Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia não tem fim. Aleluia, aleluia. Um carro zero pode dar problema. Deus poderia não ser bom, mas é. Deus é bom. Tenha um coração grato por esse simples fato, que é simples como afirmação, mas que tem consequências em muitos e muitos lugares da nossa vida e do nosso pensamento. É a principal dela, a primeira consequência é que a bondade é regra e não exceção. A bondade é regra e a maldade é exceção. Se Deus é bom, a criação tem como regra a bondade e não a maldade. E eu te peço calma. Eu não estou vivendo no mundo de conto de fadas. Sim, o nosso mundo é mau. Mas a bondade está por trás da criação. E nós temos o desejo pela bondade, ainda que o mundo seja mau. Todos nós. Não há assassino que não cuide bem dos seus filhos. Não há bandido que não cuide bem dos seus netos. Homens que são maus, sim. Não há dúvida. Mas que trazem a imagem e semelhança de Deus ainda em si mesmo, e homens em cuja bondade continua sendo a regra, que eles constantemente quebram, mas que, quando se trata dos seus, volta a realidade, volta à tona. Apesar de nós vivemos no mundo mau hoje, nós temos aquela certeza lá no fundo que esse mundo pode ser bom. Sabe por quê? Porque o seu Criador é bom e não mal. E todos os dias que paramos para olhar com calma a criação ao nosso redor, nós somos lembrados disso. Deus é bom. E hoje consegui terminar tudo aqui para preparar o culto, toda a montagem dos arquivos e da transmissão mais cedo, e consegui pegar a bicicleta e sair aqui, sol já se pondo, vento na praia, e fui dar uma pedalada no calçadão, uma passeada. Fui até o final do calçadão e voltei.
E mais uma vez eu fui tomado por essa realidade que se desenvolve mesmo no meio de uma realidade dura que é a vida, mas há uma realidade perene, eterna, cujas águas do mar cantam e cujo sol se pondo alaranjado canta. E eu fui olhar isso e pude olhar isso e perceber, Deus é bom. Como nós precisamos cada vez mais dessa lembrança mesmo no meio de uma pandemia. Ainda mais no meio de uma pandemia com tudo que enfrentamos especificamente no Brasil. Todos os dias eu e você precisamos que nossas mentes sejam renovadas pelo Espírito para que nós possamos nos lembrar da bondade de Deus e de sua soberania. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle. Aleluia! Ele continua sendo bom e agora mesmo, ainda que a luta seja grande, Ele continua trabalhando para que sua bondade seja manifesta mesmo no meio disso tudo. Mesmo no meio disso tudo, a bondade de Deus há de ser manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas, e é isso que Deus trabalha em todo o tempo para gerar. Nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo, teve sua mente renovada, de forma que foi possível a ele dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16, regozijai-vos sempre. Paulo não colocou condições, sempre. Orai sem cessar. E no verso 18 ele volta a dizer, em tudo dai graças, em tudo sejam gratos, em tudo. Não é em algumas coisas ou em outras, mas em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo teve uma mente transformada e pôde viver mesmo no meio de toda a luta que enfrentou, e foram diversas. Ele descreveu como foi chicoteado, como ele foi maltratado, como ele teve que fugir, como ele fugiu de lugares, mas mesmo assim Paulo viveu e ensinou. Regozijai-vos sempre. Agora mesmo, meu irmão, minha irmã, a bondade de Deus se manifesta na criação, no mundo e em nossas vidas. E, ainda que eu não consiga explicar completamente, a bondade de Deus se manifesta. Eu não consigo explicar completamente coisas boas, como o fato de que nós estamos na distância correta do Sol para que a vida seja possível, a temperatura é nem mais nem menos daquilo que precisamos. Eu não consigo explicar o fato de termos a proporção exata de oxigênio na atmosfera, a exata proporção que permite que a vida seja possível. Não consigo explicar o fato de termos uma camada protetora que protege a Terra das radiações do espaço e do próprio Sol, que em sua temperatura máxima poderia não ser adequada para nós. Eu não posso explicar porque tudo isso existe, mas existe. Eu e você estamos vivos por causa destas coisas que revelam também a bondade de Deus em sua criação. Existimos porque elas estão ali, porque Deus as colocou ali. Se eu não consigo explicar completamente o que é bom, imagine se eu vou conseguir explicar o que não é. Eu não tenho explicação para o que estamos vivendo nesse momento, no meio de uma pandemia, de tanta gente ter perdido a vida, mas eu sigo crendo e te convido para vir comigo nessa caminhada de fé. Eu sigo crendo e agradecendo o fato de que meu Deus é bom. Ele não podia ser, ele não precisava ser, haveria uma probabilidade em um mundo fictício, não no nosso, mas no mundo fictício, que Deus não fosse, mas Deus é bom. Eu não posso tomar como certo e me acostumar com essa realidade, senão o meu coração não canta, senão o meu coração não exulta pelo fato de que Deus, que criou todas as coisas, que me fez, é bom. É bom. Se eu tomo por certo que Ele é bom, eu não canto de gratidão, mas se eu percebo que Ele poderia não ser, eu canto com o salmista e repito a eternidade, se for necessário. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Você acordou hoje, vivo, respirando, porque Deus é bom. Você está respirando agora, nesse momento, porque Deus é bom. Você está assistindo, ouvindo e vendo essa mensagem porque Deus é bom. Você tem um futuro eterno com Ele em Jesus porque Ele é bom. Porque Ele foi bom com você e te estendeu a mão quando você era inimigo, desgarrado. Ainda assim, Ele morreu no teu lugar para que você tivesse paz e voltasse à família de Deus. Deus é bom. Aleluia! Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos ter em mente ao agradecer, a ter uma vida de gratidão. Mas há um outro aspecto
importante dessa verdade, da verdade de que Deus é bom, que é o fato de que o mal será julgado. Deus é bom. Assim, o mal é algo anti-Deus. O mal é contra Deus. Se Deus é bom, o mal não é bom. E se existe mal, e ele existe, ele será julgado um dia. Ter uma mente transformada para vermos a bondade de Deus em todo o tempo não significa que nós não veremos mais a maldade no mundo. Muito pelo contrário. Reconhecer a bondade de Deus deve aumentar em nós o desejo para que a maldade cesse e que tudo que é mal seja um dia julgado. Reconhecer a bondade de Deus deve aumentar em nós a nossa sede, a nossa fome e sede de justiça. E o caráter de Deus bondoso revela o fato de que todo mal será julgado. Um dia virá o fim. Jesus disse, ensinou isso, o Espírito Santo levou outros homens como Paulo a registrarem isso, João em Apocalipse. Um dia o Criador vai restaurar completamente todas as coisas, um dia ele fará tudo completamente novo. Já está fazendo agora, mas um dia será completo. E nesse dia, naquele dia, todo mal será julgado. Ter gratidão porque Deus é bom também significa ter uma gratidão pelo futuro, onde aquilo que para nós é mal hoje será julgado. E aqui é uma importante lição e gratidão. Preste atenção nisso. O fato de que Deus vai julgar todo o mal no futuro traz para nós uma lição muito importante para os nossos dias de hoje, 2021, junho de 2021 no Brasil. Deus é bom e Ele é quem sabe o que é realmente bom. E nós precisamos ter gratidão por isso. Preste atenção, acompanhe comigo. A nossa realidade hoje é uma igreja dividida quanto ao que é melhor para a nação. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou constatando um fato. Agora imagine o que cada lado dessa divisão entende ser justiça. Imagine o que cada lado deseja ver julgado naquele dia em que Deus fará juízo por todo o mal. E cada lado querendo ser bom e entendendo que a bondade de Deus é aquilo que esse lado vê como bom. Ainda bem, meu irmão, minha irmã, que Deus é bom e completamente perfeito e que Ele é a medida da bondade, não eu e você. Ele é quem irá julgar todas as coisas na medida da sua bondade, que pode em alguns momentos ser completamente diferente daquilo que eu e você entendemos ser como bondade. Vemos o mundo de hoje em dia diante de nós. Nós precisamos ter gratidão por isso, porque Deus é bom, porque Ele irá julgar todo o mal no último dia e que esse julgamento não será baseado na minha e na sua, no meu e no seu critério de bondade, mas no critério do perfeito, excelso e maravilhoso Deus. Ele é bom, rendei graças a Ele no dia do juízo, que irá valer não é a nossa bondade em névoas, não completa, mas a bondade dEle. Aleluia! Enquanto vivemos os nossos dias, nós precisamos agradecer porque Deus é bom e porque todo mal será julgado e que esse juízo não será baseado na minha visão do que é bom, mas na visão de Deus, perfeita e eterna. Enquanto nós vivemos os dias difíceis de nossa geração, nós vivemos em gratidão porque naquele dia todo mal será julgado a partir do critério de Deus. Deus trará justiça. O fato de Deus ser bom significa que sua justiça sempre prevalecerá, mesmo que ainda não completa agora, mas completa será naquele dia. Que quando eu e você olharmos para toda injustiça hoje, o nosso coração trema, as nossas vozes orem, nosso coração ore, mas com a gratidão de que Ele está fazendo nova todas as coisas e naquele dia todo mal será julgado, haverá justiça por tudo que nós temos passado. Assim nós nos unimos ao salmista para cantarmos: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora, mantendo as nossas vidas, sustentando a gente, fazendo com que estejamos aqui agora, adorando, cantando, meditando em Sua palavra, mas também no futuro, quando todo mal será julgado a partir da sua própria medida, da medida do Deus que é bom. Tenha então, meu irmão, minha irmã, os olhos no Senhor sempre, sempre, em todo tempo, tenha os olhos no Senhor e creia, com gratidão, teu Deus
Teu Pai é bom. Eu não posso abrir a minha mente para enfiar essa verdade na tua vida, no teu coração. É uma obra dele, mas é uma obra que ele realiza a partir de você somente. De uma mudança na tua mente, de uma mudança de olhar para o mundo, de uma decisão pessoal tua de querer ver Deus bom e ver Deus agindo no meio da maldade do mundo hoje. Você decide com qual óculos, falei isso semana passada, você vai querer ver a vida. Com óculos do mundo ou com óculos do Espírito Santo que habita em você, que te ajuda a ver que Deus é bom hoje. E toda injustiça será julgada naquele dia. É uma decisão. E eu te pergunto, você quer viver essa realidade de gratidão porque Deus é bom? Gratidão porque todo mal será julgado. Gratidão porque o parâmetro é Ele, não você, não eu e nem ninguém, mas Ele. Deus é o parâmetro da bondade final. Deus te convida para isso, mais uma vez essa noite, para reconhecê-lo como o Deus da sua vida, como teu Salvador em Jesus. Faça isso hoje. Se você não tem como Senhor e Salvador, fale hoje com Ele. Eu quero receber o Senhor, que é bom, como meu Senhor e Salvador, para que eu possa enxergar bondade no meio disso tudo que eu tenho vivido, e não somente isso, para que meu coração tenha esperança, expectativa e fé que naquele dia que virá, que certamente virá, o Senhor irá trazer justiça a tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. Deixe seu coração encontrar sua bondade hoje e no futuro, tornando você uma pessoa grata. E a Bíblia, e eu quero encerrar aqui lembrando que a Bíblia ensina algumas formas de nós expressarmos a nossa gratidão. E Paulo nos ensina uma forma que nós usamos muito e já fizemos isso hoje, e que eu queria continuar fazendo, encerrar fazendo com você. Efésios capítulo 5, dos versos 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E é isso que eu queria te convidar a fazer essa noite para encerrarmos. Cantar, afirmar que o nosso Deus continua sendo bom. Não gravei, preferi deixar para cantarmos juntos aqui ao vivo agora, para que teu coração e meu coração se unam em um refrão ao nosso Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Como é bom afirmar essa verdade. Deixa o teu coração afirmar, primeiro para você mesmo, que Ele continua sendo bom na sua vida em todo o tempo. E depois de você, a partir de você, da sua vida, que o Senhor afirme ao mundo
que Ele continua sendo bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, creia, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Cante, Ele continua sendo Deus, afirme isso. Ele continua sendo bom em toda e qualquer situação, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em todo tempo e lugar, continua sendo Deus. Em todo tempo e lugar, continua sendo Deus, sendo bom, sendo Deus, sendo bom, continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, visita a tua igreja em todo tempo, em todo lugar. Visita a vida do meu irmão e minha irmã na sua casa essa noite, Senhor. Como sei, Senhor, pela fé, creio que o Senhor já vem visitando desde o nosso início de período, do nosso tempo de adoração. Visita o abatido e afirma para ele: Tu és bom e a tua misericórdia não tem fim, a sua fidelidade de geração em geração. Visita aquele que está lutando agora mesmo contra a Covid, seja em casa ou no hospital, ou que tem familiares lutando com a Covid agora. Visita com o dom do teu Espírito e a transformação da mente que permite afirmar: Tu és bom, aleluia, Tu és bom, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Nós somos incapazes de fazer isso sozinhos, por nós mesmos somos abatidos, tememos, somos ansiosos. Mas com o Senhor faremos proezas, aleluia, com o meu Deus faremos proezas, aleluia. Visita então os lares aqui representados, ou aqueles que vierem a ver essa mensagem no futuro, em algum outro momento, visita e reafirma a verdade que o Senhor já declarou na tua palavra e que permanece para sempre. Tu és bom, Tu és bom, aleluia. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e o poder do Espírito seja sobre nós e sobre toda a igreja, hoje e sempre, para que possamos viver com essa verdade cravada nos nossos corações. Deus é bom, Deus é bom. E que a nossa vida seja uma vida de gratidão constante por esse fato. Que todos os dias possamos acordar cantando como salmista: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Até aquele dia em que nós estaremos diante do Senhor, em que nós cantaremos com um grande coro, com todos aqueles do Senhor que já viveram, que vivem e viverão, uma igreja plena, completa, vitoriosa, grandiosa, incomparável, incontável, em uma só voz, cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia, aleluia, aleluia. Maranata, Senhor Jesus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, uma boa noite. Fica com o Senhor, deixa Ele ser bom na sua vida, deixa Ele te mostrar como Ele tem sido bom, deixa Ele te mostrar em cada aspecto tudo que podia não ser bom, mas é porque Ele se faz presente na sua vida, hoje e eternamente. O Senhor se faz presente na vida daqueles que são dele. Fique com Deus, uma boa noite.